Olá, tudo bem com você? Já faz um tempo que a gente não se vê aqui por videoaulas, que você não tem uma videoaula em desenvolvimento web 1 e chegou o momento agora da gente retomar um pouquinho dos nossos conteúdos, né? Porque até agora você ficou plenamente envolvida ou envolvido no projeto Myself Book. Então agora é o momento da gente começar a aprender um pouquinho sobre CSS. Até agora nós estudamos HTML. Então a gente aprendeu a estruturar conteúdos em um documento HTML, ou seja, nós aprendemos a construir uma página HTML, né? E o conjunto dessas páginas compõe um site, que foi o site que você construiu até esse momento para o seu projeto Myself Book. Tudo bem? Só que muitos de vocês me relatavam algumas vezes o seguinte: professor, a minha página não está bonita, né? Os conteúdos estão amontoados, não estão bem formatados, estilizados. Eu queria diminuir um pouquinho o tamanho de uma imagem, eu queria centralizar um texto, eu queria colocar uma cor. E eu sempre dizia que essa não é função do HTML, né? A função do HTML é simplesmente exibir conteúdos e estruturar esses conteúdos. E normalmente dizendo para o navegador o que é um título da página, o que é um parágrafo, o que é uma imagem, o que é um link, o que é uma lista, o que é uma tabela e assim por diante. Agora então entra nessa história o CSS. O CSS, ele aí sim vai ser o grande responsável pela parte artística do nosso site, das nossas páginas HTML. É ele quem vai trazer cor, alinhamentos, é ele que vai mexer com formatação de fontes, enfim, uma série de propriedades de formatação dos nossos conteúdos para que agora eles possam ser exibidos de uma forma muito mais bonita, mais agradável, tá bom? Então eu preparei para você aqui dois únicos slides para a gente poder fazer uma breve introdução sobre o CSS, para que na próxima videoaula a gente já possa entender CSS na prática, tá bom? Então vamos lá, ó. Nesse primeiro slide a gente tem aqui, né, o significado da sigla CSS, Cascading Style Sheets, né? Ou a gente poderia colocar aqui folhas de estilo em cascata, numa tradução livre aí do inglês para o português. E o que é o CSS? É uma linguagem utilizada para estilizar, ou seja, para dar uma formatação visual aos nossos documentos HTML, conforme o primeiro tópico que você vê aí no nosso slide. O CSS, ele descreve então como esses elementos HTML, ou seja, como cada uma das tags, cada um dos conteúdos deve ser exibido na página. E como que CSS faz isso? Através de regras. Professor, o que é uma regra? Uma regra ela consiste basicamente de um seletor, que a gente vai entender bem daqui a pouco o que é, mas já para dar um spoiler, o seletor ele vai dizer para o CSS qual elemento HTML ele deve formatar. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco e isso vai ficar bem claro. E depois do seletor eu tenho um bloco de declarações, né? Que é onde nós vamos especificar o que eu quero fazer com aquele determinado elemento HTML. Vamos ver um exemplo? Olha só. Então vamos entender o que é uma regra CSS, né? Lembra que o HTML é um conjunto de elementos, né? Cada elemento é formado por uma tag de abertura, um conteúdo e uma tag de fechamento. Exceção aos elementos vazios, né? Como por exemplo a tag img, para a gente inserir uma imagem no nosso documento HTML, que ela não tem tag de fechamento, né? Ela é única, certo? Então é um elemento vazio. Já o CSS é composto por regras. Então olha só, uma regra ela é definida, conforme a gente já disse, por um seletor e um bloco de declarações. Então eu coloquei aqui um exemplo
nessa caixa amarelinha de como se parece sintaticamente uma regra CSS. Então, olha só, eu tenho aqui um seletor, aí eu vou abrir chaves, porque esse abre chaves ele vai dar início ao meu bloco de declarações. Lembrando que o bloco de declarações é um conjunto de declarações. Cada declaração, por sua vez, ela é composta, conforme está escrito aqui, ó, por uma propriedade, que eu coloquei aqui, e um ou mais valores, tá bom? Então, olha só, basicamente a gente tem aqui para cada declaração uma propriedade, 2 pontos e o valor para essa propriedade, finalizando com ponto e vírgula. E aí, quando eu declarei todas essas declarações, quando eu defini todas as declarações com a sua respectiva propriedade e o seu respectivo valor ou respectivos valores, então eu finalizo o bloco de declarações com um fecha-chaves. Tudo bem? Basicamente isso. Nós temos 2 exemplos aqui para ficar bem claro, porque isso aqui é o formato geral de uma regra, né? Então, olha só, olha como que é simples o CSS. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o elemento HTML que eu desejo formatar visualmente. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero formatar todo o elemento H1 no meu documento HTML. Então, sempre que ele achar um H1 no body do meu HTML, ele vai aplicar a seguinte regra ou a seguinte propriedade, né? Eu estou dizendo aqui que a cor do texto, então olha só, o nome da propriedade aqui é color, eu quero que seja amarela. Então a cor do texto será amarela. É o que eu estou dizendo aqui nessa regra, tá? Então eu tenho aqui o seletor, é o H1, para dizer eu quero formatar todos os títulos das minhas páginas que são identificados pelo elemento H1. Toda vez que tiver um elemento H1, eu quero que a cor do texto, ou seja, o conteúdo desse H1, fique na cor amarela. É isso que nós fizemos aqui. Tudo bem? Então veja que essa regra aqui, ela tem um bloco de declarações com uma única declaração. Agora eu tenho um outro exemplo aqui do lado, onde nós temos o seletor P para dizer, olha, agora eu quero formatar todos os parágrafos da minha página HTML. Para cada parágrafo, né, que o navegador encontrar dentro da minha página HTML, eu quero que ele faça 2 coisas. Então veja que agora o meu bloco de declarações é composto por 2 declarações. A primeira declaração, ela vai mexer com a propriedade color, ou seja, mais uma vez, eu estou mexendo com a cor do texto e estou dizendo que o texto que eu desejo para todos os parágrafos é azul. Então todos os parágrafos do meu documento HTML ficarão na cor azul. E o tamanho da fonte, ou seja, a propriedade aqui, font size, eu quero que para todos os parágrafos a fonte seja de 14 pixels. Por isso que eu coloquei aqui tudo junto, 14 px. Veja que cada propriedade ela é separada do seu valor através de 2 pontos e ao final de cada declaração eu tenho ponto e vírgula. Tá bom? CSS é isso. Né? O que a gente precisa aprender então, professor? Né? Já que é tão simples escrever uma regra CSS, o que a gente precisa aprender é quais são as propriedades que eu tenho disponível em CSS para formatar visualmente o meu documento HTML e quais são os possíveis valores que eu posso atribuir para essas propriedades. Basicamente é isso que a gente precisa aprender. Professor, a gente vai estudar todas as propriedades? Não, impossível, né? Porque senão a gente precisaria de pelo menos mais um ano dedicado a estudar apenas CSS, né? Para a gente aprender todas as propriedades e possíveis combinações dessas propriedades. Então, o importante agora é que você entenda como utilizar essas propriedades, como escrever o CSS e incorporá-lo a um documento HTML, porque a partir daí você vai ganhar autonomia para que você possa ir estudando, né, por conta própria, aprendendo as propriedades que existem
e aprendendo a lidar com essas propriedades para formatar, estilizar o seu documento HTML. Tá bom? Espero que você tenha gostado, se motivado para mais esses estudos na nossa disciplina e eu te espero na próxima videoaula em que a gente vai literalmente botar a mão na massa. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até daqui a pouco. Tchau, tchau.